Então, olá galera, aqui o Bombeiro Cruz, né? Vou estar contribuindo aqui com essa aulinha aqui para a galera do Papo de Brigada aí, que está acrescentando aí com a categoria. Então, muita gente passa por esses botões que ficam no meio dos elevadores, né? Geralmente no térreo ou geralmente no térreo, né? Ou pode ser também que tenha na garagem, mas geralmente é no térreo. E não entende para que servem esses botões. Está escrito: em caso de incêndio, quebre o vidro. E tem um martelinho do lado, que não saiu na foto aqui. Tá? O leigo pode passar por isso aqui e não saber o que é, mas não pode o bombeiro civil não saber o que é isso. Muitos bombeiros civis que eu converso não entendem esse funcionamento aqui. Então, uma coisa que é simples, né? O que acontece? Se você quebrar esse vidro aqui, esses botões vão vir para fora, né? Eles estão pressionados no vidro. O que acontece com esse acionamento? Os elevadores vão parar no térreo com as portas abertas, né? Qual é o objetivo disso? Se existir um incêndio próximo aos elevadores e a câmara dos elevadores estiver enchendo de fumaça, muitas vezes não dá tempo da pessoa descer ou colocar algum cone, alguma coisa para travar os elevadores. E muitas vezes, você travar o elevador, pode ser que tenha um doido que tente subir no elevador mesmo assim. Então, se a câmara do elevador, né, o espaço confinado, vier se encher de fumaça, esse dispositivo vai ser acionado para travamento do elevador, ou seja, ninguém que estiver em cima da edificação ou que estiver embaixo consegue entrar no elevador e fazer ele entrar em movimento, tá? E aí, você não vai acionar esse botão em qualquer circunstância. O incêndio está acontecendo em um lugar que a fumaça não está chegando ali, né? Agora, tem que se entender a autonomia desse botão, né? E só quem sabe um pouco mais sobre isso são as empresas de elevadores, que é muito bom você sempre estar conversando com essas empresas. Esse sistema, ele não é movido a bateria, ou seja, ele não é um sistema independente de energia. Ou seja, o que seria um sistema independente de energia? Acabou a energia, ele utilizaria-se de baterias para fazer com que o elevador chegasse até o térreo e ficasse com as portas abertas. Simplesmente ele depende de energia, ou seja, no incêndio, se acabar a energia, estamos ferrados. Esse, pelo menos, é o que eu entendo nessa circunstância aqui, tá? Isso precisa ser conversado. Porque pode ser que existam sistemas automatizados, né? Porque imagina se você pudesse usar esse sistema como forma de resgate. Alguém ficou preso no elevador, você quebrava o vidro, esse sistema automatizado poderia salvar as vidas que estão ali dentro, num espaço confinado, com fumaça. Só que os bombeiros civis precisam de fazer os cursos, e isso é uma dica para os centros de treinamento, construírem NRs de curso de elevador, escada rolante, né? Entender os mecanismos da escada rolante, os alarmes, os sensores que travam a escada rolante, os botões, né, de desligamento, que às vezes são de difícil acesso, às vezes estão quebrados, onde fica o motor, a área de serviço da escada rolante. Já tem escadas rolantes que tem botões no meio, né, delas, que ficam distantes das crianças, mas que você pode acionar estando na própria escada, né? Então todo esse sistema que a gente precisa aprender, os técnicos nessa área podem nos ceder novas NRs. Essas novas NRs vão nos capacitar de verdade para poder fazer a diferença, né? Então, que não pode a gente, bombeiro civil, ser leigo nessa parte. Pelo menos entender um pouquinho do funcionamento. Eu quero entender tudo, tá? Então, acabou a luz, eu acionei esse botão. O que vai acontecer com o elevador? Vai ficar pela metade? Ele vai vir até a edificação? Sinceramente, o correto seria ele ter uma bateria autônoma e fazer esse funcionamento. Enquanto tiver energia na edificação, ele vai funcionar, né? Enquanto não tiver energia, esse vidro sendo quebrado. Primeiro que se você quebrar esse vidro e esses botões saírem, né, e abrir as portas do elevador, só a empresa que vai ter que vir reconfigurar todo esse sistema para que ele volte a ser acionado. Vai ter que botar o vidro de novo, vai ter que ir lá no sistema do elevador fazer a configuração, isso segundo instruções dos colegas que trabalham na parte de elevador, tá? Existem elevadores que têm casa de máquina e existem elevadores que têm um chamado resgate automático, tá? Então, se você chega numa edificação onde o elevador, você não tem casa de máquina dele,
ele tem que ter uma casa de máquina. Só que às vezes a casa de máquina é no próprio elevador. Geralmente no último pavimento você vai ver chapas ao lado do elevador que são diferentes dos outros andares, e ali fica todas as placas desses elevadores. E ali também tem um controle manual do elevador que não pode ser utilizado pelo bombeiro civil, somente a empresa de elevadores ou talvez o corpo de bombeiro que tenha esse entendimento consegue fazer. Então, nós não somos capacitados para fazer esse resgate automático, que são uma série de botões que vão controlar o elevador de forma manual a levar esse elevador até o próximo piso, aonde as portas serão abertas e a vítima possa sair desse elevador. Tá? E para nós bombeiros civis, a pessoa está passando mal, o primeiro pensamento, a primeira coisa que acontece no momento de uma falta de energia é o seu contato com a empresa que opera os elevadores aí onde você trabalha. Então você tem que ter esse contato, seja direto, seja o canal de zap, porque agora já tem um contato automatizado, né? Já aconteceu comigo uma situação de que não tinha internet em canto nenhum, caiu a energia geral em Campo Grande, não havia internet, e eu já tinha aberto um chamado antes. Então toda vez que eu ia abrir um chamado para pessoas presas no elevador, o que acontecia? O chamado entendia o primeiro, como se fosse o primeiro, como se estivesse abrindo o anterior. E eu fiquei mandando a mensagem, que eu peguei a internet de dados, de um colega aqui, que a minha não estava funcionando, e aí comecei a mandar: passageiro preso, tá compreendendo? Tá compreendendo a mensagem? Passageiro preso. Por quê? Porque os telefones não funcionavam, energia da rua não tinha, Então a única alternativa era saber se a empresa estava entendendo que tinha passageiros presos. Porque se eu chamar o corpo de bombeiro, o fator vida, a gente sabe que é mais importante. Ele pode danificar o elevador para poder retirar as vítimas. E não vai ter prejuízo nenhum para o corpo de bombeiro. Só que o problema é você ser mal interpretado de você ter chamado o corpo de bombeiro para essa situação e o prejuízo ficar nas tuas costas, querer botar na conta a empresa querer botar nas tuas costas. Então, tem que ter muita sabedoria nesse sentido. Aqui é uma dica que eu estou deixando. Se a vítima quiser chamar o corpo de bombeiro, aí você está eximido de culpa. Tá? Isso aqui são bizus que a gente tem que entender e conversar sobre isso. Então, os elevadores que têm resgate automático, como eles funcionam? Eles sim têm a bateria, que quando acaba a energia, essas baterias vão fazer o quê? Só vão levar o elevador, a cabine do elevador, até o próximo pavimento, o pavimento mais próximo, para que o elevador não fique parado entre um andar e outro. Então, esse resgate automático, você tem que procurar entender se no seu ambiente de trabalho existe esse elevador desse tipo. Por quê? Porque se existe o resgate automático, ele não está funcionando, com certeza há um problema nas baterias que não estão em funcionamento. Se as baterias não estiverem em pleno funcionamento, o que vai acontecer? O resgate automático não vai funcionar, a luz vai acabar e você vai ter constantemente pessoas presas no elevador. E pessoas passam mal, entram em pânico, se desesperam, podem sofrer ataque cardíaco, pode sofrer uma série de coisas, dependendo das pessoas, se tiver pessoas idosas, neném de colo, entende? Então, no caso que não conseguir nada, se já entrou em contato com a empresa, existe a possibilidade de o elevador estar parado no pavimento. Se você fizer o desligamento do disjuntor, isso aqui é uma dica, Se você fizer o desligamento do disjuntor, o elevador não vai cair. Só vai desligar o quê? A porta. Então, se você abrir a porta e o elevador estiver fora do pavimento, corre risco de uma pessoa tentar sair, porque já aconteceu isso no condomínio que eu trabalhei. O cara, no pleno ano novo, ou Natal, se eu não me engano, eu não era bombeiro civil ainda, tá? E você sabe que Barra da Tijuca, faltando 10 minutos para meia-noite, todo mundo desce o quê? No mesmo elevador. Tanto que hoje em dia o funcionário do elevador fica direto no prédio. Por quê? Esses condomínios todos no Ano Novo e Natal, muita gente fica preso nos elevadores. E por quê? Porque todo mundo quer descer junto no elevador, o elevador dá diferença de peso e trava todo mundo preso. Sendo que quando o elevador tem resgate automático, ele só um alarme e ele abre as portas.
É um sistema bacana que protege a edificação. Ou seja, ele não aceita se movimentar acima do peso. Mas muitos elevadores não têm isso, principalmente esses que têm casa de máquina. Né? Temos elevadores automatizados, temos vários tipos. E temos esses benditos que travam uma pessoa dentro do elevador. E aí o que aconteceu? O cara da empresa de elevadores, que eu não vou falar o nome, ele abriu a porta do elevador só para entrar um ar e só dava para ver a cabeça das pessoas nesse condomínio. Né? As pessoas lá, em pleno Natal, o Ano Novo, elas passando dentro do elevador. Né? O que aconteceu? Um bendito de um cara da família me tenta sair pelaquela abertura. E eu era recepcionista do prédio, com medo daquele elevador dar um solavanco. O que eu fiz? Eu puxei ele com força, até cheguei a machucar ele, e dei um esporro nele, porque, porra, cara, e quantas vezes eu vi funcionários da empresa de elevador fazendo manutenção, e do nada o elevador dava um solavanco e o cara caía. O cara em cima do elevador, ele acabava se machucando. Porque tu sabe que, final de ano, às vezes o cara tá na manguaça, né? E vai trabalhar assim. E aí o cara perde meio que a noção. E o elevador de vez em quando dá um solavanco. Se esse elevador faz isso, por alguma questão, o cara simplesmente ia ficar preso. Porque o espaço que ele passou era muito pequeno. Então, essas coisas foram me trazendo um certo aprendizado, uma certa observação. Uns erros comuns também. Cara, vai lá e desliga o elevador lá. Aí tu vai lá na garagem, tem lá o painel, chave de faca, uma série de questões lá de quadro de energia, né? Interligações de cobre. Você com sono, vai que você tropeça e mete a mão no quadro de energia daquele, tu morre torrado ali. Ninguém vendo você. Então, existem lugares que a energia do elevador está exposta, né? Então, quadros de elevador onde tem aquelas placas caríssimas, uma placa de elevador é o olho da cara, aquilo é muito caro, não podem ficar abertos. Se você perceber que estão abertos, faltando questões de chave, comunique o gestor, faz o TCR, né? Tira o seu da reta, comunica, lança no livro que foi informado a manutenção. Por quê? Porque alguém pode meter a mão ali ou levar um choque elétrico, né, ficar grudado ali, ou estragar uma placa caríssima e ainda prender os outros dentro do elevador. Porque se acontecer um curto no momento que o elevador estiver ativado, vai acontecer um acidente. Né? Outras coisas relacionadas ao elevador, cuidado com pranchas, com carrinhos burro sem rabo, cuidado, porque já tivemos acidentes inimagináveis, onde o ferro da prancha cai para dentro do elevador, fica abaixo do sensor, né, de fechamento das portas, o elevador fecha a porta, né, e se tiver coisa transparente como vidro, como já aconteceu do cara entrar com blindex e o laser passar por dentro do vidro e a porta fechar como se não tivesse nada ali. Então o sensor não entende que não tem nada, porque o sensor está atravessando e chegando no outro, né, o positivo chegando no negativo, e aí o cara fica ainda com o vidro na mão dentro do elevador. Coleira de cachorro que vai no chão, aquela coleirinha que estica, que fica abaixo do sensor. Se acontecer de você estar num lugar e acontecer de um burro sem rabo desse ficar com a corda para fora ou para dentro do elevador ou aquela parte de ferro, não tente puxar, porque a força do elevador é estratosfera, vai te jogar para dentro do buraco do elevador. Isso a gente já tem como resultado aí alguns vídeos, um vídeo, né, em específico. Elevadores, sensor, não está obedecendo, a porta está fechando, imediatamente faça o isolamento dele. Eles falam para não desligar, porque o desligamento interrompe o sistema, reinicia o sistema, e eles não sabem identificar qual é o problema, né? Isso é o que eles falam. A gente bota ali um cone, isola a área, bota lá placa, tinha que ter até placas voltadas, até existe algumas para esse tipo de serviço, né? Umas barreiras, podia ser uma barreira que tampasse ali o elevador e no momento de manutenção não é bom ter isso, né? Manutenção, o elevador estiver ali, geralmente o cara não deixa o elevador fora com a porta aberta, geralmente o cara vai estar ali, né, com o maquinário ali. Mas é bom que tivesse as barreirinhas para a gente colocar e mostrar que ninguém pode pegar o elevador, porque está em manutenção ali, está esperando a manutenção. Então, se o sensor está travando a mão das pessoas, na hora que a pessoa tenta entrar, a porta fecha mesmo, você já testou o sensor, está ruim, imediatamente chama a empresa. Por quê?
porque o elevador está se movimentando de uma forma irregular, o sensor não está obedecendo. Elevadores não foram feitos para andar com portas abertas. Então, se a porta estiver aberta, o elevador não se move. Se chegou num lugar, a porta está aberta, o elevador está andando, imediatamente isole a área, chame o máximo de pessoas possível de manutenção e não saia dali enquanto não vier a equipe técnica, porque alguém pode cair ali. Isso, em qualquer questão de isolamento nosso, a gente tem que ter essa fidelidade, né? Como diz o ditado, o preço do cuidado é a eterna vigilância. Você não pode abrir uma caixa de gordura e só fazer o isolamento, ou nem fazer o isolamento, e sair. Você não pode, você tem que estar ali fiscalizando aquilo ali para alguém não cair ali dentro. Você não pode abaixar num lugar, igual aconteceu um acidente, o cara entrou dentro de uma caixa para poder mexer em alguma coisa, e o carro saiu do estacionamento e não viu o cara, simplesmente passou por cima dele. Por quê? Porque a visão que o cara tem no carro e a distração, e a visão, o ponto cego, impede do cara ver alguém à frente, criança, né? O cara não vai fazer por querer, realmente é descuido que as pessoas têm. Então, o preço do cuidado é a eterna vigilância. Esses estudos, eles servem para a gente, a cada dia, crescer mais, entender mais um pouco.